Desde o início dos anos 2000, o promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, investiga o PCC, o principal grupo criminoso do país. Quase 20 anos depois, o mesmo Gaquia disse que o PCC estava a um passo de virar um grupo mafioso. Para o promotor, faltava facção, meios mais refinados de lavar o dinheiro ilegal. Agora ouça o que Gaquia disse na semana passada. E por ser uma organização criminosa que está tomando contornos de uma organização de matiz mafiosa, ela também tem como uma das suas características principais a infiltração nos poderes do Estado. Infelizmente, nesse caso, nós verificamos que eles estão participando de serviço público, né, da disputa, da licitação de serviço público essencial. Então, isso é típico de organizações mafiosas, já ocorreu na Itália e a gente tem visto, infelizmente, isso no Brasil. Essa declaração foi dada na última terça-feira, dia 9 de abril. E naquele dia, a Operação Fim da Linha desarticulou um grupo suspeito de lavar dinheiro do PCC. Eis que uma semana depois, surgiu uma nova operação. Dessa vez contra um grupo criminoso ainda maior, ramificado por cidades do estado de São Paulo. Num esquema de fraude de licitações, o grupo assinou diversos contratos com prefeituras. O Estado de São Paulo, o Estado brasileiro falhou. O ideal é que se fizesse operações que envolvessem todos os estados e todas as polícias. Só assim, com essa união e integração, nós vamos conseguir algum resultado mais efetivo. Senão, o crime vai crescer ainda mais. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a máfia do PCC entranhada em São Paulo. Um episódio para entender como o PCC aproveitou brechas do Estado para lavar dinheiro, crescer e se pulverizar para além das fronteiras. Meus convidados são dois Brunos. Primeiro, falo com Bruno Tavares, repórter da TV Globo. Depois, converso com o também jornalista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele é autor do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Quarta-feira, 17 de abril. Bruno Tavares, no intervalo de uma semana, foram 2 operações contra o crime organizado em São Paulo. Chama muita atenção o intervalo, né, tão curto entre uma operação e outra e também o que essas 2 operações revelam. Então, como você acompanhou o resultado da operação que aconteceu na terça-feira, eu queria tentar entender contigo como é que ela começou. Estou falando da operação que prendeu vereadores e pessoas ligadas ao PCC, segundo o Ministério Público do Estado. Como é que ela começa, como é que essa operação começa, quando ela nasce e o que ela revela? Bruno, se você puder fazer um resumo para a gente. Essa operação, Natuza, ela já dura mais ou menos por volta de 1 ano. Os promotores receberam denúncias de que isso estaria ocorrendo, pulverizado em cidades da Grande São Paulo e também da Baixada Santista, e começa com aquele trabalho de confirmar aquelas denúncias e elas, ao longo da investigação, foram se confirmando. O que eles descobriram, basicamente, é que agentes públicos, inclusive políticos, se valiam da influência que tinham, seja nas prefeituras e também nas câmaras municipais, e direcionavam licitações para que um grupo se favorecesse desses contratos. 14 pessoas, entre elas 3 vereadores das cidades de Arujá, Cubatão e Ferraz de Vasconcelos, foram presas hoje na operação do Ministério Público que investiga um grupo ligado ao PCC. Esse grupo é acusado de fraudar licitações públicas. Os valores dos contratos passam de 200 milhões de reais, segundo a apuração do Ministério Público. Esses contratos, então, eram dirigidos para esses grupos. E o que é muito inusitado e preocupante, Natuza, é que, ao contrário do que se via, né, o direcionamento de contrato para pessoas, para o enriquecimento pessoal de determinados grupos, de determinados empresários, aqui é um pouco diferente e é muito preocupante. O que se vê é o favorecimento para uma organização criminosa. E é nesse ponto que eu resgato aqui uma fala do promotor Lincoln Gaquia, acho que o principal investigador de crime organizado no estado de São Paulo e também no Brasil. Ele diz que essa é uma característica de máfia.
São as máfias pelo mundo que têm essa característica. Elas estão acima das pessoas. As pessoas elas vão sendo substituídas, ora elas morrem, ora elas deixam esses postos de comando, mas a organização se mantém e todo o lucro do crime vai para essa organização. É isso que acontecia nesse caso. Segundo a investigação, essas empresas atuavam de forma recorrente para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada em todo o estado de São Paulo. Mão de obra que seria contratada para prefeituras e câmaras municipais. As cidades que estão sendo alvo dessas investigações são Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba e também tem outros municípios com contratos em análise. Bom, quando dias atrás houve a primeira operação, que foi um esquema ligado ao PCC no transporte público da capital, aqui de São Paulo, de onde a gente fala. Você pode relembrar que investigação é essa da semana passada? Porque pode parecer que se trata da mesma coisa, mas não necessariamente, embora o personagem PCC esteja presente nas duas. A operação da semana passada, então, foi uma operação iniciada em 2019, que investigava duas empresas de ônibus que atuam aqui na capital paulista. A Transwolf, que é uma empresa grande, com 1.200 ônibus, que opera na zona sul da capital, e também a UpBus, uma empresa um pouco menor, com mais ou menos 150 ônibus, com operação na zona leste. Essas empresas, ambas, têm contratos com a Prefeitura de São Paulo, contratos milionários. A gente está falando do transporte coletivo da maior cidade do país. São contratos muito vultosos. A Transwolf tem 1.206 veículos. De 2015 até o ano passado, recebeu mais de 5 bilhões de reais da Prefeitura. A Prefeitura contratou a UpBus em 2018. Até 2023, a empresa recebeu 391 milhões de reais dos cofres públicos. O PCC, ele viu ali uma oportunidade de negócios. Por quê? É um setor altamente lucrativo. Elas faturaram no ano passado, as duas, mais de 800 milhões de reais. O que se descobriu no caso da Transwolf é que ela nasce lá atrás, ainda na década de 80, como uma cooperativa de transporte. Naqueles transportes, Natuza, a gente que já tem um pouco mais de idade vai se lembrar, São Paulo viveu um momento, principalmente ali na década de 90, em que o transporte clandestino era muito comum, feito por peruas. Esses perueiros faziam nas linhas menores, que não tinham tanto interesse da iniciativa privada. Eles pegavam os passageiros nos bairros da periferia e levavam até os terminais de ônibus. Isso era feito, então, por cooperativas clandestinas. Quando vem o governo da ex-prefeita Marta Suplicy, ali por 2013, ela realiza uma grande licitação como forma de organizar esse sistema. E ela, então, coloca um sistema maior, chamado estrutural, que eram das empresas de ônibus consolidadas, e um sistema local dessas cooperativas. E ali já se identifica esse embrião do crime organizado infiltrado nessas cooperativas. Desde os anos 90, existem suspeitas de que o PCC atuava no transporte público de São Paulo, controlando grupos de perueiros clandestinos. Luiz Carlos Pacheco, o Pandora, suspeito de financiar um plano de fuga em 2006, era um desses perueiros, até se tornar dono da Transwolf. Segundo as investigações, o ano de 2015 é decisivo. Foi quando a facção pôs 54 milhões de reais na Transwolf, num esquema de lavagem de dinheiro. Eles injetaram capital sujo, capital ilícito proveniente de tráfico, de roubo, de outros crimes que são praticados pelos PCC. A gente então segue no tempo e o que se viu é que ao longo dos anos, outras gestões, inclusive o último contrato foi firmado na gestão do ex-prefeito Bruno Covas, já falecido. Essas cooperativas viram empresas importantes, e elas então firmam contratos com a prefeitura. No caso da Transwolf, o que se vê é uma administração mais centralizada, na figura de uma pessoa chamada Luiz Carlos Pacheco, conhecido como Pandora. É ele então que concentra essa administração dessa empresa,
E no caso da UpBus, o que se tem é um conjunto um pouco maior de sócios, mas todos esses sócios, Natuza, segundo o Ministério Público, são importantes lideranças da facção criminosa PCC. Luiz Carlos Efigênio Pacheco, apelido Pandora, suspeito de financiar um plano milionário para tirar um preso de dentro da cadeia. Silvio Luiz Ferreira, apelido Cebola, foragido da justiça há 10 anos, condenado por tráfico de drogas. Décio Gouveia Luiz, apelido Português, condenado por organização criminosa e suspeito de ser o braço direito de Marcos Camacho, Marcola. Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, chegou a ser preso em 2012, com 635 quilos de maconha numa garagem, que depois se tornaria a sede da empresa. Ele era um dos chefes da quadrilha e, na época, escreveu para os comparsas o que fazer com a droga. Vendendo a vácuo, o lucro será muito bom e, assim, fortalecer o caixa da família. Família é o PCC. E o que o Ministério Público ficou surpreso foi que, como eu disse, essas duas empresas, elas têm ali pessoas conhecidas e elas estão com um contrato ativo com a Prefeitura de São Paulo. Então foi isso que se descobriu. E teve um elogio, né? Antes de você explicar como é que eles procediam, teve um elogio do prefeito de São Paulo a uma dessas empresas. A Justiça afastou a cúpula das duas empresas, que estão agora sob intervenção da Prefeitura. Os ônibus continuam circulando. Na quarta-feira, o prefeito postou este vídeo ao visitar a UpBus. Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o passageiro... Você estava elogiando a empresa mesmo? Elogiando o serviço prestado. Só este ano, a Prefeitura aplicou mais de 16 mil multas contra a Transwolf e 1.000 contra a UpBus. A maioria por não cumprir a viagem programada. O que os promotores verificaram é que as duas empresas pegavam dinheiro do crime organizado, e eu estou falando de dinheiro do tráfico de drogas, de roubo, dinheiro ilícito, e incluía dentro dessas empresas num processo clássico, digamos assim, de lavagem. E para além do personagem PCC, o que o esquema de transporte na capital de São Paulo se assemelha ao esquema identificado agora, mais recentemente, na terça-feira, em relação a outras cidades do estado de São Paulo? Bruno, tem outras semelhanças? Tem sim, Natuza. O que se nota, o que dizem os promotores, é que o poder público, de forma geral, abre licitações e deixa que elas ocorram, do ponto de vista formal, de maneira correta. Então, você quer participar de uma licitação, você cumpre determinadas exigências, você então precisa demonstrar capacidade financeira, uma expertise X, mas o que se verifica é que tudo isso, Natuza, toda essa demonstração, o mero cumprimento dessas formalidades não impede que organizações criminosas participem dessas licitações e ganhem esses contratos. Eu acho que a lição que se tira desses dois episódios é essa. Não basta simplesmente cumprir a lei e fazer vista grossa para essas minúcias, para esses detalhes ali que estão escondidos. O promotor Lincoln Gaquia disse isso aos nossos colegas do Fantástico no fim de semana. Quem são os sócios? Tem capacidade financeira para arcar com esse serviço que o Estado está concedendo a essa empresa? Então, talvez uma pesquisa rápida no Google pudesse esclarecer que alguns deles eram criminosos foragidos, inclusive. Houve uma negligência, houve omissão, né? Não só da gestão atual, mas das gestões passadas. É uma organização que tem uma atuação grave, é uma organização que vai tendo ramificações importantes, inclusive dentro do Estado, e o Estado não pode ser tão simplista ao lidar com ela. Agora, para gente terminar, eu quero te perguntar o que esperar dessas investigações, porque eu não sei você, mas tem muita gente apontando que essa investigação, ou as duas investigações, elas não pegam os peixes grandes ainda. A gente vai ver, ou num caso, ou no outro, ou nos dois, peixes grandes sendo descobertos,
Ou você acha que a gente ainda tem um caminho longo até ver uma situação como essa? O que você tem ouvido nas suas apurações com os investigadores? Em relação a essas figuras de mais destaque, ainda é inicial de fato. Agora, o que eles dizem é que no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, especialmente na semana passada, alguns documentos foram recolhidos e eles sim sinalizam para a participação de políticos, né, de agentes públicos. A Prefeitura de São Paulo também tem dito que vai verificar, que está em busca de verificar se agentes públicos e servidores da Prefeitura participaram de alguma forma, facilitaram a atuação dessas pessoas e dessas empresas. É praticamente impossível, né, Natuza? A gente tem uma certa experiência nisso. É praticamente impossível que um esquema tão sofisticado, tão vultoso, não tenha participação de agentes públicos. As investigações apontam ainda que policiais militares ajudaram a dar proteção aos sócios das duas empresas. Até porque, no caso, por exemplo, do contrato com as empresas de ônibus aqui em São Paulo, a gente tem a figura do Tribunal de Contas do município, que tem atribuição para fiscalizar um contrato desse. Não fiscalizou por quê? Fiscalizou, mas não viu por quê? Tem uma série de perguntas a serem feitas que automaticamente sobem um degrau nessa investigação que agora vão começar a ser feitas. Do que eu tenho ouvido, eu acredito que num prazo ainda indefinido, vai se chegar, sim, a uma responsabilização, ou pelo menos a uma identificação de agentes públicos. Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos todos, por contar essas histórias que se cruzam das investigações, a da semana passada e a desta semana. E eu te desejo um bom trabalho, porque eu estou achando que você vai nos contar ainda sobre muitos desdobramentos desses dois casos. Natuza, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer, uma honra participar com você do assunto. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Bruno Paes Manso. Bruno Paes Manso, eu conversava agora com o seu xará, o Bruno Tavares, que é meu colega aqui na TV Globo, e ele nos contava dos esquemas do PCC em diferentes áreas e em diferentes níveis do setor público. Contigo, eu queria voltar um pouco no tempo. Vamos voltar então no tempo, queria que você pegasse na nossa mão e nos levasse lá nos anos de 1990, quando o PCC começou a usar a estrutura do Estado, mas como isso foi possível de ser identificado à época? Quais eram as características desse uso, né, dessa captura do Estado por uma facção criminosa como o PCC? Talvez seja importante a gente entender que isso é resultado de um processo de urbanização muito rápido e intenso que aconteceu nas cidades e no Brasil, né? Que deixa, em 1940, 1950, tinha 70% das pessoas morando no campo e elas vão viver nas cidades e passam a viver em São Paulo, nos bairros mais afastados das periferias, e a construir seus próprios bairros e suas casas por autoconstrução, loteamentos clandestinos, num processo informal de adensamento das partes periféricas de São Paulo. E isso levava uma série de problemas, desde estrutura de asfalto, luz, água, saneamento, etc., como problemas de transporte coletivo, não apenas em São Paulo, como no Rio de Janeiro, também em outras capitais. E a partir daí que as peruas surgem com muita força, aproveitando essa oportunidade também, porque você poderia produzir receita, virar um empreendedor do transporte, que começa a acontecer em 1990 em São Paulo, com uma grande quantidade de peruas que passam a atuar, fazendo esse transporte num processo que ainda você tinha uma estruturação ainda do transporte coletivo na cidade, com oferta insuficiente de carros, né? Só que o PCC surge só em 1993. O PCC só vai se estruturar e se organizar e passar a entrar, aproveitar essa oportunidade e organizar o sistema informal e ilegal do transporte coletivo a partir dos anos 2000. Nos anos 90 ainda você tem, sobretudo, grandes quantidades de peruas e uma intensa informalidade acontecendo nas periferias da cidade. Agora acho que vale a pena a gente se lembrar, ou lembrar quem nos acompanha, o nome que atende pela sigla
PCC, porque é primeiro comando da capital. Mas já não é mais uma facção criminosa que atua na capital. Já é muito distante desse PCC de 1993 que você acabou de nos contar. A partir de quando começa, Bruno, a ficar claro que essa facção se espalhou pelo Estado, o que mais tarde a gente viu se espalhar pelo país e já tem notícias de atuação do PCC com ramificações internacionais. Como é que se dá essa gradação na biografia da facção criminosa? O PCC vai tomando o sistema penitenciário ao longo dos anos 90. Não sei se você se recorda, o PCC surge depois do massacre do Carandiru e o governador Mário Covas, ele assume em 1994, comprometido em implodir o Carandiru e mudar o sistema penitenciário de São Paulo, construindo prisões menores. O sistema penitenciário paulista, ao longo de 20 anos, vai deixar de ter 40, mais ou menos, prisões para ter 180 prisões, então se expande demais. E boa parte dessa expansão é para cidades do interior de São Paulo, às vezes distante 8 horas da capital. E já começa aí um interesse no transporte, porque a partir dos anos 2000, quando o PCC começa a se organizar e a se estruturar nessas prisões, controlar essas prisões que são construídas em São Paulo, precisa transportar os familiares para esses lugares. A partir de 2001 tem um marco importante, que é a primeira mega rebelião em São Paulo. Os tiros disparados por presos do complexo do Carandiru ao meio-dia foram a senha para o início da maior rebelião da história do país. O movimento era coordenado e desencadeou rebeliões em todo o estado de São Paulo. Foi organizado por uma facção criminosa cujo poder até então ninguém conhecia, o PCC, primeiro comando da capital. Eles acionaram líderes em 22 presídios. No pátio do Carandiru, escreveram o lema do grupo: Paz, Justiça e Liberdade. Uma coordenação digna de um movimento guerrilheiro que mobilizou 16 mil presos em todo o estado e foram mais de 7 mil reféns. A partir de 2003, o Marcola assume o comando do primeiro comando da capital e começa, em vez de cobrar taxas dos irmãos, dos filiados, ele passa a apostar no tráfico de drogas para financiar as facções, a facção em São Paulo e o funcionamento da facção. Então o dinheiro começa a entrar mais grosso a partir de 2003. E é justamente nessa cena, nesse cenário, que o PCC, tendo mais dinheiro entrando no caixa, começa a ter que organizar suas finanças, porque esse dinheiro acaba tendo que entrar na economia, tendo que ser lavado, sendo formalizado para fazer parte da economia, em postos de gasolina, em padarias, em lojas, em casas, em imóveis, e o transporte coletivo passa a ser usado como uma forma de lavagem de dinheiro, e não só de lavagem de dinheiro, mas também como uma espécie de seguro. Tinha, inclusive, presidiários que tinham uma lotação andando em nome deles para sustentar a família enquanto ele estava preso. E aí, do ponto de vista internacional, quais são os primeiros sinais de ramificação fora do Brasil com o PCC? O PCC começa a se organizar e organizar o tráfico de drogas a partir do Marcola ao longo dos anos 2000 até 2010. Ele começa a chegar na Bolívia e nas fronteiras da América do Sul, que são os países fornecedores de drogas, ao longo de 2008, 2009 e 2010. Chega ao Paraguai, Colômbia, Bolívia e passa a dar o grande salto diferencial de capital, porque ele entra no mercado atacadista de drogas. O mercado varejista de drogas ele é muito custoso, ele gera conflitos, ele demanda propinas para policiais, muitas vezes, porque está vinculado ao território e à venda no varejo. O atacado é diferente. Você não tem a necessidade de ter um território estabelecido e você vende em grandes quantidades para diversos estados e para outros países. Então, a partir de 2010, quando ele se estrutura e chega às fronteiras da América do Sul, acessando o mercado produtor de cocaína, ele dá um salto e passa a ter essa expansão para os outros estados, no mercado atacadista e para os mercados internacionais e passa a ganhar em dólar. E aí, o próprio Lincoln Gaquia e o próprio Ministério Público, eles têm, a partir da apreensão de documentos com tesoureiros e contadores do PCC, essa evolução do histórico do faturamento da facção, que passa de 2015, que tinha uma estimativa que eles faturavam 200 milhões de reais por ano,
Atualmente, o Ministério Público de São Paulo já calcula que o PCC fatura mais de $1 bilhão por ano, ou seja, mais de 5 bilhões de reais, um crescimento exponencial. E esse dinheiro e esse capital volta para a economia brasileira e volta para o dia a dia e para o cotidiano. E para isso, você vai encontrando formas mais sofisticadas de lavar esse dinheiro grosso que está entrando e está movimentando a economia. Então, eles vão construindo empresas que são capazes de participar de processos de licitação, apresentando todos os documentos necessários para formalizar um empreendimento e poder, assim, lavar o capital que está girando, né? Esse capital da droga. Então, você vê uma diversificação dos investimentos e a criação dessas empresas que ajudam a facção a lavar dinheiro em São Paulo. Na semana passada, Bruno, na operação sobre a atuação do PCC no transporte coletivo da capital paulista, o promotor do caso, que é o Lincoln Gaquia, do GAECO, disse que o PCC se assemelha ou tem contornos de máfia. Eu quero saber se você concorda com isso e, se concorda, em que momento esses contornos ficam evidentes? Em que momento isso acontece? Hoje é o caminho que a gente tem visto seguir, não apenas em São Paulo, como no Rio de Janeiro, com as milícias. O PCC começa a penetrar de forma invisível na economia e na política de São Paulo, a partir da formalização de empresas que passam a atuar como organizações sociais e como, por exemplo, que a gente tem visto empresas de transporte fornecendo serviços públicos. Então, é mais ou menos um processo, um caminho semelhante das máfias italianas, que elas conseguiram penetrar no Estado e ter influência política e econômica a partir do momento que elas passaram a prestar esses serviços essenciais para a população. E aqui você tem justamente o desafio que essa capacidade de ganhar dinheiro e essa capacidade de lavar dinheiro também é uma capacidade de promover candidatos, votos, conquistar votos e emplacar nomes nos parlamentos municipais e nos executivos municipais. Então, é um processo que foi pelas bordas, porque muitas dessas cidades muitas delas cresceram na informalidade, né? É um pouco da história do crescimento das cidades brasileiras, feito pela autoconstrução e pela informalidade. E como é que a estrutura da política é usada para aumentar a capilaridade, ainda mais, né, no caso, a capilaridade do crime organizado? E eu te pergunto isso porque essas operações se dão, num primeiro momento, as recentes, na capital paulista, mas agora a gente vê que estão também em diferentes municípios aqui do estado de São Paulo, estão em outras cidades, em outros estados e fora do Brasil, como a gente mesmo já mencionou. Mas eu conversava com um parlamentar há alguns dias e ele me dizia o seguinte, me relatava uma conversa que havia tido com alguém da Polícia Federal que tinha dito para ele que a autoridade policial estimava haver na Câmara dos Deputados cerca de 57 deputados com ligações com o crime organizado. E aí de PCC até outras facções em outras regiões do país. Eu queria ouvir de você como é que se dá esse entrosamento do PCC com a política e como o crime organizado se serve da política para ampliar e fortalecer os seus tentáculos. Tem todas essas facções que você mencionou, mas ainda tem as milícias e tem ainda os crimes ambientais, principalmente nos estados do norte, e os crimes ligados à grilagem e disputas de terra, isso mais presente no Nordeste. O que acontece, eu acho que o caso da milícia é mais emblemático, Natuza, você tem o controle do território, e esse controle do território, ele permite, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, uma promoção de votos para candidatos que apoiam o interesse desses grupos. Então, de um lado, o político recebe a promoção e o incentivo e o dinheiro para que ele seja eleito com o dinheiro do crime, e de outro lado, quando ele está no parlamento, ele troca os favores e paga a conta ao aprovar emendas e projetos que beneficiem esses setores. No caso de São Paulo é a mesma coisa, né? Você tem
grupos com grande capacidade para financiamento de campanhas, no momento que o financiamento das empresas privadas foi proibido e é só feito a partir do financiamento público da campanha. Então você tem a possibilidade do caixa 2 via cash, que o crime organizado tem em grande quantidade. Ele oferece para financiar uma campanha mais rica, que consegue maior capacidade de conquistar votos, e quando eles elegem essas figuras pagam os favores a partir da legislação que favoreçam as atividades desse grupo. Então, dessa forma, você tem um espraiamento dos candidatos nos parlamentos municipais que acabam defendendo o interesse desses grupos ilegais, né? Mas no caso da milícia ela é mais explícita, né? Porque ela é formada por policiais e ex-policiais que já estavam dentro do Estado. Então é uma quadrilha formada por funcionários do Estado. Então essa penetração é mais escancarada e durante muito tempo eles eram vistos como uma espécie de autodefesa comunitária para evitar que as facções de drogas do Rio de Janeiro chegassem na Zona Oeste. Então elas foram até celebradas pelos políticos e acabaram tendo uma grande capacidade de penetração muito escancarada e muito evidente, né? Então o Rio hoje tem as instituições fluminenses têm uma grande influência desses grupos, inclusive a partir do domínio dos territórios, que é muito intenso e é mais fortemente armado, esse domínio é mais armado, inclusive do que acontece em São Paulo. Em São Paulo, essa infiltração é mais invisível. Ela acontece via as empresas, né, de ônibus ou via organizações sociais. Hoje o PCC já lava dinheiro em fintechs, em criptomoedas, em fundos de investimento privado, em imóveis. Não é mais, então, o traficante, é o empresário, né? Então você perdeu a conotação e o estigma que existia há 20, 30 anos atrás do traficante, aquele que nos ameaça, o grande inimigo urbano das cidades, né? Hoje já é um empresário, já é um dono de time de futebol, já é dono de postos de gasolina, de adegas, de bares. Ele consegue hoje transitar mais na sociedade, né, do que no passado. Ele consegue se fazer passar como uma espécie de homem de bem, né, com todas as ressalvas aí à expressão. Sim, cidadão de bem, né? E ao mesmo tempo você tem, junto com isso, uma história de políticos que se formaram nesses lugares e que cresceram nesses lugares e que vivem numa cidade, Natuza, então, aí do ponto de vista, sem pensar só em culpados e inocentes, mas que vivem numa cidade que é preciso ter dinheiro, senão você não é nada. Você mora na rua, você é humilhado pela polícia, você é esculachado pela polícia, você sem dinheiro é oxigênio nas cidades. E, então, essa necessidade de ganhar dinheiro para ter poder foi se consolidando com o passar do tempo. E esses políticos muitas vezes mediavam aqueles que eram capazes de gerar e girar o capital e que viraram empreendedores. Que você para de perguntar qual é a origem dos negócios num mundo que cresceu na informalidade. Então, são políticos que representam esse empresário que de repente tem uma ligação com o crime, mas que está ligado à história do bairro, está ligado à história de empreendimento desse bairro. Então não necessariamente ele se enxerga como um mediador do crime, ele se enxerga muitas vezes como um mediador do empreendedor do bairro. É curioso. Então essa complexidade fica ainda maior, né? Esse mundo ilegal é um mundo importante de produção de receita, de produção de renda. E eles se aproveitam, como eles próprios dizem, eles crescem na brecha do sistema. Eles se aproveitam as brechas do sistema para se fortalecer. E essa ilegalidade, essa elevada lucratividade do mercado de drogas é uma das grandes brechas do sistema. Bruno, muito importante te ouvir novamente. Obrigada por ter topado conversar com a gente aqui do assunto e obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos aí. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.